E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aerógrafos e aerografia. Estamos aqui com dois tipos de aerógrafo. Do meu lado esquerdo temos um aerógrafo de ação simples, o aerógrafo comum. E do meu lado direito nós temos aqui um aerógrafo de dupla ação. Rodrigo, vou pintar pequenas peças, fazer pequenos reparos. Qual é o aerógrafo que eu utilizo? O aerógrafo comum ou aerógrafo de dupla ação? Qual a diferença entre eles e quais as características básicas dos aerógrafos que a gente tem disponíveis no mercado? Vamos começar pela diferença. O aerógrafo de ação simples, ele é um aerógrafo onde a gente, pressionando o gatilho, ele vai automaticamente liberar o fluido no momento que a gente está pintando. E o aerógrafo de dupla ação, você primeiro libera a passagem de ar para depois você ir liberando gradativamente a passagem do fluido. Seria algo semelhante a uma pistola de pintura com regulagem de recuo da agulha e uma pistola de pintura sem regulagem do recuo de agulha. A grosso modo, seria esse o comparativo que a gente pode estar fazendo. Porém, quando você estiver trabalhando com o aerógrafo, você vai ver que isso é um pouquinho diferente. Eu vou começar falando sobre o aerógrafo de ação simples e depois vou estar falando sobre o aerógrafo de dupla ação. Fazendo um apanhado geral sobre aerógrafo. Para quem nunca teve um contato com o aerógrafo antes, aqui é onde a gente vai conectar a mangueira de ar. Ela é diferente do encaixe que a gente tem disponível nas pistolas de pintura. E aqui a gente vai conectar esse copinho aqui, que é onde a gente vai colocar o fluido. Fazendo uma analogia com pistola de pintura, esse aqui seria o mecanismo de sucção. E abrindo aqui a tampinha dele, a gente nota que a gente tem o pescador. Isso aqui nada mais é do que um pedacinho de mangueira, tá? De borracha. Ele pode ser substituído conforme necessário. E esse copinho aqui ele é de vidro. Então, quando você estiver trabalhando com ele, se você precisar inclinar, você tem que posicionar o pescador de uma maneira correta. Os aerógrafos, no geral, eles consomem muito pouco ar, então se você tem dúvidas sobre qual compressor utilizar para fazer micropintura, você pode estar utilizando um compressor pequeno sem maiores transtornos, tá? E como é que funciona o aerógrafo de ação simples? Aqui você tem o gatilho dele, e você, acionando o gatilho, ele automaticamente vai liberar a passagem do fluido, tá? Vou fazer o encaixe aqui para vocês verem. É interessante que você pressione bem esse copinho aqui embaixo, porque ele tende a cair e se soltar com facilidade, tá? E você procure sempre segurar o aerógrafo dessa maneira, para que você consiga, em qualquer eventualidade, prender o copo e segurar o copinho para evitar que ele caia. Bom, pessoal, não sei se está dando para notar no vídeo, mas como é que ele funciona aqui? Você tem uma pequena agulha aqui dentro. Para limpar ele, você não desmonta ele por completo, você simplesmente enche isso aqui de thinner e faz a limpeza da melhor maneira possível. Você não tem como desmontar ele aqui para fazer uma limpeza mais profunda. Bom, como é que nós regulamos a passagem de fluido nesse aerógrafo aqui? É por essa pecinha aqui. Quanto mais você abrir ela, maior vai ser a vazão de fluido, tá? No momento que a gente estiver pintando, ou menor vai ser ela. Então você tem que regular a atomização da mesma maneira que você regula na pistola de pintura. E vale uma dica aqui, pessoal: quanto mais fluido você tiver, maior será a pressão de operação do aerógrafo. Normalmente a pressão varia entre 20 e 50 psi nesses aerógrafos aqui, e não é interessante nem recomendado que você exceda o limite máximo para você não danificar o teu equipamento. Então você não tem o controle de vazão de ar no aerógrafo, você só tem esse controle utilizando o filtro de ar e regulador de pressão, tá certo? Ou algum outro artifício que você tenha na sua conexão de ar, na sua linha de ar, na sua residência, na sua oficina. Outro ponto importante: isso daqui não te exime do uso do filtro de ar. Existem filtros de ar menores que você consegue acoplar diretamente no aerógrafo. Então, se você tem um compressor a ar direto, algo do gênero, você tem um aerógrafo que funciona
no mecanismo ar direto, você pode estar tranquilamente utilizando esse filtro menor. E também, se você tem um compressor e não tem um filtro de ar para pintura automotiva daqueles modelos maiores, você pode também estar utilizando esse filtro menor em conjunto com o aerógrafo para fazer os seus serviços. Bom, pessoal, regulando a vazão você consegue também ter um leque menor ou maior. Então, para você pintar, o mecanismo é muito simples. Você faz a mesma coisa que você faz com a pistola de pintura. Por exemplo, você vem com ele por fora da peça e estica ele até você sair da peça ou terminar a área do seu alongamento. Bom, esse aqui é um aerógrafo que ele é muito mais barato do que um aerógrafo de duplação e muitas pessoas acham que ele é mais fácil de você operar. Porém, o aerógrafo de duplação ele também é fácil de você operar. Basta que você treine um pouco e pegue um pouquinho o jeito de trabalhar com ele. Então eu não vejo muita dificuldade a mais em trabalhar com um aerógrafo de duplação se comparado a esse aerógrafo aqui de ação simples. Embora a gente tenha aqui o mecanismo de sucção, ele consegue sugar por completo todo o material que a gente tiver aqui no reservatório. Então você não tem problema em perder material com esse aerógrafo. E mesmo que você tenha, a perda ela é muito pequena se comparado às pistolas de pintura por sucção ou a maioria dos modelos mais básicos de pistola de pintura por sucção que a gente tem no mercado. Então não precisa se preocupar em perder material por ele ser um aerógrafo de sucção. A maioria dos aerógrafos já vai vir com a mangueira para você estar conectando na sua linha de ar. Ele veio com esse adaptador aqui para mim utilizar nas conexões padrões de compressores de ar e filtros de ar que a gente tem no mercado, e ela é uma mangueira pequena, então eventualmente você vai precisar aumentar o tamanho dessa mangueira para você conseguir trabalhar adequadamente. Porém, ele já vai vir pronto para uso e ele vem também com um copinho para você fazer a mistura da tinta no momento que você estiver trabalhando, ou do verniz, eventualmente fundo, quaisquer que sejam os materiais que você esteja aplicando com o aerógrafo. O custo dele é muito mais baixo do que a maioria dos aerógrafos de duplação. Então, se você quer aprender, quer começar a trabalhar com aerografia, com certeza, se o custo é um fator principal para você, vale a pena começar com esse aerógrafo simples. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o aerógrafo de duplação. Qual que é a principal vantagem do aerógrafo de duplação se comparado ao aerógrafo comum que a gente viu anteriormente? A gama de regulagem é a precisão do traço quando você estiver trabalhando. Note que você pressionando o gatilho você libera a passagem de ar e você puxando ele para trás você libera a passagem do fluido. Primeira dúvida, Rodrigo, você está pressionando, está puxando e ele não está vindo para trás. Eu tenho também a regulagem do recuo da agulha, para mim estabelecer o parâmetro máximo de vazão do fluido no momento que a gente está aplicando a tinta. Então, conforme você vai puxando o gatilho para trás, ele vai liberando mais fluido ou menos, dependendo de quanto você puxar aqui. Isso te dá um traço muito mais fino se comparado ao modelo de ação simples. Por que isso? Porque você consegue controlar muito facilmente a quantidade de fluido que você está deixando passar no momento que você está trabalhando. Isso é uma coisa que você faz no momento da aplicação, no momento de uso, se comparado ao aerógrafo de ação simples que a gente precisa parar e regular a vazão do fluido para que daí a gente possa estar aplicando a tinta. A gente não consegue regular isso no momento do uso, porque nós precisamos parar e regular aquele parafusinho que nós temos aqui embaixo. Para trabalhar com micropintura, ele é melhor porque você consegue fazer as camadas de cobertura, tanto da tinta quanto do verniz, muito mais finas, evitando aqueles famosos degraus que a gente tem que contornar muitas vezes com o thinner mata-retoque. Então você tem um acabamento muito mais fácil e muito mais fino com o aerógrafo de duplação, se a gente parar para pensar que estamos trabalhando com micropintura. Esse aerógrafo aqui, ele tem uma característica peculiar. Você consegue trabalhar com ele em qualquer posição, porque o copo dele é flexível. Então você consegue posicionar ele de uma maneira que você consegue trabalhar
no teto do veículo, até mesmo com ele nesse ângulo aqui, sem maiores transtornos, sem problemas. Você consegue trabalhar com ele em qualquer posição, inclusive para cima, como vocês estão vendo aqui. Então isso te dá uma gama de uso muito maior do que se comparado aos aerógrafos que tem o copinho fixo aqui. Porém, como nem tudo são flores, ele fica um pouco solto aqui, então você tem que tomar muito cuidado quando você está trabalhando com ele, para que em qualquer movimento falso que você faça, ou um movimento um pouco mais rápido, você acabe virando ele, para que esse copinho não caia e você tenha problemas no momento que você está trabalhando com o aerógrafo, tá certo? Dicas de empunhadura, pessoal. Eu costumo empunhar o aerógrafo assim. Então isso é uma coisa que você vai pegando com o tempo, pegando prática, e você vai aprendendo a trabalhar com ele. Olha, pessoal, para vocês verem que não é uma conexão padrão a entrada de ar dos aerógrafos. Esse daqui de duplação ele já tem uma entrada de ar maior do que a do modelo de ação simples que vocês viram no vídeo. E esse daqui ele veio com uma mangueira um pouco diferente. Já dando uma dica para vocês, isso daqui está fechado para evitar que entre pó, porque ele fica guardado para evitar que entre sujeira na conexão de ar. Eu utilizo um registro diretamente na mangueira do aerógrafo, onde eu consigo regular a passagem de ar no momento que eu estou trabalhando, tá? E aqui para vocês verem que a mangueira é um pouco diferente e a conexão dela é maior do que aquela outra mangueirinha ali. Diferenças básicas entre os dois modelos. A primeira delas é o custo, pessoal. Um aerógrafo de ação simples ele custa na faixa de 40 a 50 reais, enquanto que um aerógrafo de duplação ele tem o seu preço inicial variando em torno de 80 a 90 reais, dependendo do modelo, se estendendo até 300, 400 reais. Segundo ponto, pessoal, gama de regulagem no momento que a gente está trabalhando. Normalmente o aerógrafo de duplação ele te possibilita mais combinações no momento do trabalho, para você ter um leque mais fino ou um pouquinho mais grosso, do que um aerógrafo de ação simples. Outro ponto importante, pessoal, é que normalmente os aerógrafos de duplação eles são oferecidos com alguns kits de capa de ar, ou seja, você consegue ter o bico um pouco mais grosso ou um pouco mais fino. Normalmente eles variam de 0,1 milímetros até 0,5 milímetros. O que isso significa? Que você consegue trabalhar com material um pouco mais viscoso e você consegue ter um poder de cobertura, um poder de preenchimento, um leque um pouco maior também, utilizando o bico mais grosso. E em paralelo você consegue ter um traço muito mais fino do que ele já tem, utilizando um bico mais fino. Bom, pessoal, agora eu deixo para vocês aqui o exemplo do funcionamento do aerógrafo de ação simples e do aerógrafo de duplação, para que vocês consigam ver na prática como é que funciona cada um deles e como é que é a regulagem do leque de cada um deles também. Pressão de ar de 20 psi. Vou deixar ele bem fechado aqui para a gente ver se vai sair alguma coisa. Conforme a gente vai abrindo, ele vai ter uma vazão bem pequena de fluido. Se você abrir um pouco mais, notem que o poder de cobertura dele já é bem maior e o leque dele aumenta. Se a gente abrir tudo, notem que o leque dele fica bem maior. E é interessante que quando a gente abrir um pouco mais a vazão do fluido, a gente regule mais a pressão, aumente um pouquinho a pressão. Sempre tomando cuidado para nunca exceder o limite de operação mínimo e máximo, no caso, o máximo aqui agora, do aerógrafo que a gente está trabalhando. Ó, pessoal, mostrando em detalhes aqui para vocês o copinho, notem que o pescador aqui, ele tem um ângulo de curvatura aqui que você consegue trabalhar com ele mais inclinado ou não. E você consegue sugar ao máximo o material que você está trabalhando no momento da pintura, tá?
Já o aerógrafo de dupla ação, pessoal, quando você aperta o gatilho aqui, ele só libera o ar. E ele só vai liberar a passagem do fluido quando você puxar o gatilho para trás. Em paralelo, você tem a regulagem do recuo da agulha aqui atrás também. E deu para a gente ter uma ideia da gama de regulagem muito mais precisa que a gente tem com o aerógrafo de dupla ação, se comparado com o aerógrafo comum. Limpeza e manutenção dos aerógrafos, pessoal. Esse aqui é o aerógrafo mais chato de você limpar. Você não consegue desmontar esse bico aqui na frente, então eventualmente isso aqui te gera algum tipo de transtorno. E a minha dica é que você utilize pincéis, algodão e cotonete para você fazer a limpeza do bico aqui da melhor maneira possível. Evite o uso de qualquer tipo de aço, de pontas de ferro para você fazer qualquer desobstrução aqui. Utilize sempre jato de ar para fazer isso. Se você tiver algum transtorno, procure uma assistência técnica. Limpe da melhor maneira possível também o copo, o reservatório de fluido, para que você não tenha qualquer problema de entupimento do teu aerógrafo. Utilize thinner para PU ou laca nitrocelulose para fazer a limpeza sempre depois do uso, logo depois do uso, para você não ter nenhum problema de material secando e acumulando aqui no bico. E entre as demãos de uso do teu equipamento, sempre utilize um pincelzinho para você passar esse thinner que você está utilizando para limpeza entre as demãos e evitar que o material seque aqui, porque ele seca muito rápido, pessoal. O aerógrafo de dupla ação ele já te dá uma flexibilidade de limpeza um pouco maior, então você consegue desmontar ele. Você precisa desmontar, tirar a agulha, capa de ar e bico aqui e deixar de molho no thinner, como a gente faz com as pistolas de pintura. E você deve também prestar bastante atenção no reservatório desse aerógrafo aqui, porque ó, como vocês conseguem ver no vídeo aí, o pescador dele ele fica bem lá para baixo e ele é fixo, tá? Então, você tem que limpar esse aerógrafo da maneira mais criteriosa e mais cuidadosa possível para que você não tenha transtornos com o entupimento desse canal aqui, tá? E você deve também sempre desmontar ele para que você evite obstrução no recuo da agulha quando você está trabalhando, porque o material tende a secar aqui dentro, a encrostar aqui dentro, se você não fizer a limpeza completa e a remoção da agulha para fazer a limpeza da maneira correta logo após o uso. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse comparativo que nós fizemos sobre os aerógrafos e dessas dicas aí. Se inscrevam no nosso canal para vocês receberem novidades quando eu postar novos vídeos. Curtam a nossa fanpage aí no Facebook, estou deixando o link na descrição do vídeo. Envie sugestões e comentários. Um abraço e até a próxima. Obrigado.